Aleluia, aleluia. Você que chegou agora, que chegou depois do início do nosso tempo, desse tempo de adoração, uma boa noite. Que a paz maravilhosa, essa paz que excede a todo entendimento, seja sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus, que haja graça abundante no seu coração, na sua vida. Que privilégio poder mais uma vez estar aqui transmitindo esse momento de culto. Mais uma vez estar aqui junto com vocês em adoração e louvor, com um coração muito alegre, com coração muito cheio de significado e de propósito, que é o que nós queremos falar hoje, sobre essa vida na fé. Continuarmos falando sobre essa vida na fé, uma vida cheia de significado e de propósito na presença do nosso Deus. Deixa eu compartilhar com você a palavra que vamos ler hoje. Está aqui no Evangelho de João, no capítulo 15. Vamos meditar a partir desses 5 primeiros versos, que na tradução Almeida, Revista Atualizada, diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpo, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quero mais uma vez ler essa última frase. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Porque sem mim nada podeis fazer. Amém. Onde nós temos procurado a definição de quem nós somos? O que ou quem nos dá significado? O que ou quem nos define como pessoas? Quando eu e você estamos passando aqueles dias de dúvidas que todos nós passamos, quem ou o que é a nossa segurança para definir quem somos e qual é o nosso objetivo de vida? Certamente todos nós vivemos essa realidade de dias maus e dias bons. Sim, há dias bons, dias onde não estamos muito preocupados com questões como essas que eu acabei de colocar. E nosso mundo, a nossa sociedade, a cultura ao nosso redor está constantemente trabalhando para que todos os nossos dias sejam assim, bons. A propaganda que todo dia alcança nossos corações e mentes é uma propaganda sempre preparada para nos manter em dias bons, para apresentar coisas que prometem nos manter nesses dias bons, coisas que contam uma história boa para cada um daqueles que as comprarem. Então, propagandas como essa apresentam, por exemplo, o automóvel e o vendem sempre como com aquela imagem da viagem bonita, aquela família perfeita, transmitindo até aquela sensação de encaixe, de perfeição, e terminando com aquela frase padrão: porque você merece viver isso. Presta muita atenção nisso, na propaganda ao nosso redor, e como nós constantemente somos invadidos por essa propaganda que tenta nos manter sempre em dias bons. Pessoas bonitas, bem vestidas, sempre sorrindo, uma música adequada, bem feita, bem produzida, e tudo isso trabalhando para ajudar a mesma mensagem de sempre, que é: me compre e todos os seus dias serão bons. Mas o que diz a nossa experiência? O que diz a tua experiência hoje? Todos os dias são bons? Por mais que você seja convencido a comprar a última novidade, essa novidade tem sido capaz de manter os seus dias sempre bons? Eu creio que posso dizer que não. Minha experiência não deve ser diferente, muito diferente da tua.
Nem todos os dias são bons. Em algumas fases da nossa vida, o que parece acontecer é exatamente o contrário. É difícil, algumas vezes, em algumas fases, que algum dia seja bom. Então eu queria voltar às perguntas iniciais e mais uma vez te perguntar: o que te define nesses dias maus? O que ou quem te dá sentido e significado quando tudo ao redor parece se tornar escuro? E mesmo nos dias bons, pensa aqui comigo, aquela coisa, aquele negócio que você comprou e que te dá alguns momentos de prazer, é aquilo que realmente define quem você é? É aquilo que realmente define qual é o teu significado e o motivo da tua existência? Quando aquela coisa perde a capacidade de te dar dias bons e você parte para uma outra novidade, uma outra coisa, é essa nova coisa que vai te dar sentido? Você percebe? Nosso sentido não pode estar em coisas que mudam e passam toda hora. E é isso que tem acontecido muitas vezes com a minha geração, com a nossa geração. Somos essa geração que está constantemente ansiosa e sem uma certeza de quem é ou do motivo, do porquê estar aqui. O que define quem você é, afinal? O que ou quem define quem você é, meu irmão, minha irmã? Nós estamos meditando em uma série de mensagens sobre a vida na fé. A vida que é vivida não pelo que se vê, mas pelo que se crê. A vida que nós resumimos como a vida de Cristo em nós. E no texto que nós lemos, nós vemos como Jesus nos convida a viver essa realidade da vida na fé, que é a vida dele em nós a partir de uma metáfora. Texto conhecido. Ele é a videira, a árvore, a raiz. Nós somos os ramos, os galhos. Eles, galhos, que só podem existir a partir da árvore. Porque sem a árvore, os galhos não têm como se alimentar. Sem a árvore e sua raiz, o galho não tem como receber água. Jesus então nos convida a permanecermos nele, a videira verdadeira. E essa palavra, no original, tem realmente o sentido de permanência. Ela pode ser usada também no sentido de morar, como é usada aqui nesse texto. Também no Evangelho de João, lá no início, quando 2 discípulos encontram a Jesus. João capítulo 1, 35 a 39, que diz assim: No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? E essa palavra é a mesma usada para permanecer. Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando novamente, a palavra para permanecer, e ficaram ali com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Essa palavra também pode ser usada no sentido de ficar com alguém, como naquele momento tão difícil que Jesus enfrentou ali antes de ser entregue aos seus torturadores, aqueles que iriam executá-lo, em oração. Mateus capítulo 26, os versos 36 a 38. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E esse ficai é a mesma palavra que é usada lá no outro texto para permanecer. Ficar. Assim, quando Jesus nos convida a permanecer nele, ele está pedindo a mesma coisa que pediu aos seus discípulos ali no texto de Mateus, que nós fiquemos com ele, de maneira mais profunda, com o uso que foi feito antes. Jesus está nos convidando para que façamos nele morada, que façamos de Jesus a nossa casa.
Jesus me convida, te convida, meu irmão, minha irmã, a um relacionamento que é muito mais profundo do que apenas o seguir. Sim, como discípulos nós devemos seguir ao Mestre, nós devemos aprender com o seu exemplo. Nós devemos andar em seus passos, devemos obedecer aos seus mandamentos, mas ele nos chama a um relacionamento muito mais íntimo. E é essa vida da fé, a vida de Cristo em nós. Ficar com ele de uma forma tão profunda, tão íntima, tão especial, que pode ser comparada a uma casa, a morar nele, a fazer dele a nossa habitação. A nossa casa, aqui, ela está ao nosso redor o tempo todo. A maioria de nós não pensa nela esse tempo todo porque se acostumou, mas suas paredes nos guardam, suas paredes nos protegem. Quantos de nós gostamos de viajar de vez em quando, gostamos de conhecer novos lugares, mas se você é parecida comigo, sempre quer voltar para casa, porque não há lugar melhor do que a nossa casa, do que as nossas coisas, o cheiro, os móveis, a roupa de cama, a roupa de banho, as panelas, os armários. A gente gosta de viajar, mas não há lugar melhor do que a nossa casa. É claro que isso é somente uma comparação muito simples, mas é isso que Cristo nos chama a viver. Não há lugar melhor do que estar com Ele. Como nós cantamos, não há lugar melhor com tamanha paz. Paz que eu nunca encontrei jamais. É o lugar do meu prazer, onde todo o tempo se vai. É o lugar do meu descanso, nos braços do meu Pai, nos braços de Jesus. Aleluia! Jesus é a tua casa. Jesus é a tua morada. Para você, Jesus é o melhor lugar para estar. O seu cheiro, o cheiro de Jesus te dá um sentimento de pertencimento, como as nossas casas fazem conosco. Os seus braços ao teu redor te dão segurança e proteção, como as nossas paredes, os nossos muros fazem conosco. Para isso que Ele te chama, para uma vida de fé, para uma vida que tem nele a verdadeira vida. Uma vida que é a vida dele em nós. De tal forma que a minha vida e a tua só encontrem nele a verdadeira paz. Só em Jesus. Mas há algo mais aqui que eu queria pensar com você. E está aqui no verso 5. Que nós acabamos de ler. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Porque sem mim nada podeis fazer. A relação com Ele, com Jesus, é o que nos permite dar esse fruto. E Jesus não diz somente dar fruto, mas perceba que o texto usa dar muito fruto. Essa relação de intimidade profunda, de habitar em Jesus, de permanecer, de ficar com Ele, é a relação que te permite, que me permite dar muito fruto a partir dele. E a gente pode se perguntar, que fruto é esse dessa metáfora da videira aqui? Eu creio que Paulo respondeu isso com muita propriedade mais à frente aqui nesse texto de Gálatas, texto que é conhecido. Nosso conhecido, Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vou ler novamente. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Eis aí o fruto que em Jesus nós podemos gerar de maneira em excesso, de forma grandiosa, é muito. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É tudo aquilo, se você prestar atenção, é tudo aquilo que o mundo tem clamado tanto para ver em nós cristãos. É tudo aquilo que pode nos tornar melhores e assim tornar nossas sociedades melhores. É tudo aquilo que nós gostaríamos de ver no outro. É tudo aquilo que a gente gostaria de ver no outro em relação a nós. E dessa forma, então, é tudo aquilo que nós deveríamos expor
em nossas próprias vidas. O que Jesus diz então? Todo aquele que faz nele morada, que fica com ele uma relação de profunda intimidade e dependência, esse é aquele que vai dar muito desse fruto, que vai amar muito, que vai ser muito alegre, que vai ter muita paz, que vai ser muito paciente, muito amável, muito bondoso, muito fiel, que vai ser muito manso e ter muito domínio próprio. É isso que Jesus está falando. A gente fica pensando em como estamos distante disso, e é verdade, mas é o alvo. E mais, é aquilo que Jesus disse que seria o normal para aqueles que fizerem nele morada. É aquilo que Jesus disse que seria o normal para os galhos que estão intimamente ligados à videira. Eu fico pensando como nós precisamos desenvolver a nossa fé, em como nós precisamos nos apropriar de maneira muito poderosa das promessas do Pai em sua palavra, de promessas como essa. Que Jesus está dizendo que essa vida não é somente possível, preste atenção, mas que seria a vida normal. E para nunca perder o contexto, não normal porque nós somos capazes de dar esse fruto por nós mesmos, mas porque Ele, sendo a videira, pode fluir essa seiva para nós que somos os seus ramos. É sempre nele, é sempre por Ele, é sempre com Ele, é sempre para Ele. Ele é a fonte e o objetivo de tudo sempre. Mas nele essa vida sim é possível e deveria ser o normal. Deixa eu te desafiar assim como me desafiei enquanto me preparava, enquanto lia esse texto e pensava. Essa vida não é somente possível, ela deve ser normal. Você tem andado muito alegre? Você tem andado muito paciente? Isso é o que Jesus te convida a viver uma vida que dá muito fruto, que precisa ser feito. Habitar nele, permanecer nele, ficar nele, ter uma relação de tanta intimidade que Jesus passa a ser sua companhia diária, constante, a cada minuto. Você dorme com Ele, você acorda com Ele, Ele está nos seus pensamentos e as suas orações estão diante dele durante todo o dia, a cada ação, a cada palavra. Isso é possível, não porque nós podemos, não porque eu estou dizendo agora, mas porque Ele disse. Porque Ele disse, aquele que está nele, que permanece dele, esse é aquele que dá muito fruto. Você quer ser muito alegre? Permaneça em Jesus. Fique nele, habite nele. Habite nele. Mas eu quero ir um pouco além aqui, a partir da metáfora que Jesus usou. Um pé de limão, ele não pode dar laranja. Um pé de ameixa não vai dar uvas. A Embrapa, a empresa brasileira de agropecuária, com uma tecnologia muito avançada, ela pode usar toda a tecnologia de manipulação genética, mas não vai mudar o fato de que um limoeiro dá limão, uma ameixeira dá ameixa. Dar limão é a identidade do limoeiro. É isso que dá significado para ele, os seus limões. É para isso que o limoeiro existe, para dar limões. Então, voltando às perguntas do início dessa mensagem que quero repetir agora. Onde temos procurado a definição de quem nós somos? O que ou quem nos dá significado? O quem ou quem nos define como pessoas? Quem ou que é a nossa segurança para definir quem somos e qual é o nosso objetivo? Meu irmão, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Em nosso DNA está o DNA do Criador. Mas houve um cataclisma, um evento crítico. O pecado nos separou desse Criador e apesar desse DNA continuar presente nas criaturas que foram feitas à sua imagem e semelhança, essa separação nos quebrou completamente. Em vez de sermos definidos a partir do DNA de Deus, passamos a nos definir a nós mesmos. Passamos a ser a medida e a definição de nós mesmos. E quanta dor, quanta luta, quanta morte nós geramos e experimentamos a partir disso. Porém, em Cristo, o Criador, agora revelado completamente como Pai,
Aquele Criador que gerou em nós o seu DNA, ele foi revelado em Jesus profundamente como Pai. Esse Pai restaura todas as coisas. Em Cristo, Ele nos chama de volta. Em Cristo, Ele nos traz de volta a si mesmo. Em Cristo, nós somos restaurados à sua imagem. Isso significa, meu irmão, minha irmã, que agora em Cristo temos novamente significado e propósito. Em Cristo podemos ter plenitude de vida. Em Cristo, como ramos dele, podemos produzir exatamente aquilo para o que nós fomos feitos, como imagem e semelhança do Pai. Em Cristo nós temos novamente a certeza de quem somos e para o que existimos, porque nele passamos novamente a expressar, a frutificar o que realmente nós somos. Aleluia! Então eu te pergunto, você tem feito nele morada? E assim você tem encontrado nessa relação o teu significado e propósito? Por favor, presta muita atenção aqui. Presta muita atenção. Não fique perdido entre dias bons e maus. Não fique perdido procurando em outros lugares, em outras coisas, até mesmo em pessoas, aquilo que você só vai encontrar realmente na videira verdadeira. Não perca mais tempo com migalhas. Não perca mais tempo com futilidades. Se volte para Jesus, se volte para o único que pode lhe devolver o significado daquilo que realmente você é. Que foi perdido com o pecado, mas que foi restaurado em Jesus. E esse fruto, o teu fruto, é aquele que só é possível se você estiver na videira. O fruto que revela quem você é. Verdadeiramente amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, paciência, bondade, benignidade, amabilidade. Esse fruto não deve ser o anormal, mas ele passa a ser o normal para seres humanos restaurados em Jesus, porque foi para isso que eu e você fomos feitos. Assim como o Pai é amor, assim como o Criador é amor, nós também somos amor. Assim como Ele é justo, nós também somos justos. Assim como Ele é paciente para conosco, nós somos pacientes, porque temos a sua imagem e semelhança, seu DNA. O que eu quero dizer é o seguinte: em Jesus, eu e você encontramos quem nós somos. E nos frutos, e no fruto que nós geramos a partir de sermos enxertados nele, é exatamente aquilo para o qual nós fomos feitos. Para termos amor. Isso não deveria ser somente fruto dos super-homens e das super-mulheres. Muito pelo contrário. Esse é o limão do limoeiro que somos como seres humanos. Aquele resto que nós experimentamos e damos como fruto muitas vezes é consequência do nosso pecado, da separação de Deus. Mas esse fruto que Jesus diz que nós geraríamos, que Paulo chama do fruto do Espírito, é exatamente aquilo que nos identifica como seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Você quer encontrar propósito? Permaneça em Jesus. Se volte para Ele. Porque Ele vai te dar sentido. Ele vai te dar significado. É nele que você encontra o motivo da tua existência. Meu irmão, minha irmã, encontre significado e propósito para todos os teus dias bons e maus em Jesus. Sejam eles bons ou maus, o significado dos teus dias está em Jesus. Você é aquilo que o teu Criador te fez para ser. Você é aquilo que o teu Criador te chamou para novamente ser, a partir da tua restauração em Jesus. Você é um limoeiro que dá amor, alegria, paz, bondade, benignidade, amabilidade, paciência, mansidão, domínio próprio. Você quer ser muito feliz? Permaneça em Jesus. Você quer ter muita paz? Permaneça em Jesus. Você quer ser um instrumento dele para semear esse fruto para onde você for? Permaneça em Jesus. Vida em Jesus, vida na fé. Vida que nos dá significado e propósito. Em nome de Jesus, que essa semana você possa experimentar essa realidade, se apropriando dessa promessa de Jesus e
redescobrindo quem você é nele. Alguém que foi feito para dar esse fruto. Para dar esse fruto. Encontrando aí significado, propósito e sentido para a sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite a viver essa realidade, que Ele nos permita viver de forma plena a nossa humanidade, a minha humanidade, a sua humanidade. É aí que você vai encontrar sentido. Muitas vezes estamos perdidos, tentando procurar sentido em todos os lugares, quando o nosso sentido só é possível a partir do Criador, a partir de quem nos fez. Esse é o convite de Jesus agora, para mim e para você mais uma vez. Permanecer nele, habitar nele, ficar com ele de forma profunda, encontrando nele, somente nele, sentido e significado.